E aí pessoal, essa é a terceira videoaula da playlist de Introdução à Biologia e é também a terceira aula do curso de Biologia que eu estou preparando para vocês. Esse curso é destinado para quem pretende fazer o Enem ou prestar vestibulares, porque o conteúdo aqui apresentado é de Biologia para o ensino médio. Eu postei duas aulas, onde na primeira, que é a aula de Introdução à Biologia propriamente dita, eu apresentei os principais teóricos e as principais teorias que sustentam as ciências biológicas, assim como eu fiz um traçado histórico de como a biologia veio se desenvolvendo com o passar do tempo. Na segunda aula, eu apresentei o método científico, que eu acho que é de suma importância para quem está assistindo essa aula agora, porque ele vai ser um complemento, um suporte para os conceitos que eu vou dar aqui. Nessa terceira aula, nós vamos estudar três conceitos que é de suma importância para compreender o que é ciência e como a ciência funciona, e como os cientistas trabalham esse conteúdo, a ciência. Os tópicos são teoria, lei e comunicação na ciência. O primeiro, teoria, ele tem um conceito que é usado no cotidiano e um conceito que é usado na ciência. O conceito utilizado no cotidiano, ele pressupõe que teoria seja uma suposição de algo, que você está supondo algo que talvez nem seja verdade. Você diz, mas isso é só uma teoria, ou seja, você só está supondo que seja assim. Na ciência, a teoria não é vista dessa forma. Na ciência, a teoria é algo aceito, é algo concreto, é algo real. Ela tem uma verdade científica. E o que é uma teoria? Uma teoria, como eu coloquei aqui, é uma visão ou interpretação da realidade. Eu vou dar um exemplo, já que estamos no curso de Biologia, da teoria da evolução. O que a teoria da evolução diz? Que os seres vivos sofrem modificações com o passar do tempo. E a explicação do porquê eles sofrem as modificações foi dada por Charles Darwin, que é a seleção natural e ela é aceita até os dias de hoje. Agora, imagine uma pessoa que não aceita ou que não compreende o que é a teoria da evolução e como a seleção natural funciona. Ela vai olhar para um animal, ela vai olhar para um ser vivo da forma que lhe convém observar, ou seja, uma forma onde cada ser vivo se apresenta de forma individual e que não tem uma relação com o outro, pelo menos não tão direta como quem tem e compreende a teoria da evolução. Por exemplo, se eu posso compreender a teoria da evolução e eu vejo um lobo e um cachorro, eu sei que o cachorro atual que nós temos em nossas casas, eles descendem dos lobos. O lobo, ele sofreu modificações pela seleção natural, ele sofreu um processo de evolução e ele acabou se adaptando à nossa realidade. A visão, a nossa interpretação da realidade é o que propõe a teoria. A teoria propõe uma visão, uma interpretação da realidade dentro do limite que aquela teoria propõe. Por exemplo, a teoria da evolução, ela fala a respeito dos seres vivos, enquanto a teoria da gravidade já entra em outro patamar. Ou seja, existe um limite onde a teoria chega. Existe um limite onde aquela teoria lhe permite uma interpretação e uma visão da realidade. Mas toda teoria propõe isso, que você tenha uma visão, que você tenha uma interpretação de fatos que por vezes parecem desconexos. Agora, o segundo tópico é lei. Nós usamos o conceito de lei, o termo lei, dentro do direito, mas existe uma diferença entre o conceito usado no direito e o conceito usado dentro das ciências naturais, no caso da biologia, da física, da química. No direito, as leis são normas que nós temos que seguir para que o Estado não nos puna. Na ciência, ela já tem um conceito totalmente diferente desse. As leis são aceitas como sendo universais e quase sempre acompanhadas de uma fórmula. Uma fórmula que acompanha uma lei. Força é igual massa vezes aceleração. Essa é uma fórmula que propõe uma lei, que é a lei que explica a massa, por exemplo, a força, no caso. A lei, ela não é uma interpretação da realidade, ela não é necessariamente uma interpretação, ela é uma explicação de um fato observável. Você observa algo, explica por que ele funciona
e talvez propõe uma fórmula para explicar ela. E ela aceita universalmente, o que não é bem assim na teoria. Por exemplo, uma lei ela nunca vai ser substituída por uma lei que explique melhor esse fato observado. Você observa o fato, explica o fato, e como ele é aceito como lei, ele é universal e ele segue para sempre. Uma lei ela não pode ser simplesmente substituída. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Uma teoria não. Uma teoria não é que ela seja falsa, mas que pode existir uma teoria futura que explique melhor aquele fenômeno, que traga uma interpretação melhor daqueles fatos que nós observamos, uma visão mais próxima da realidade. O exemplo que eu posso colocar aqui de novo é a teoria da evolução. Para explicar como os seres vivos sofreram modificações, uma das pessoas que tentou explicar isso foi o Lamarck. E como Lamarck explicou a teoria da evolução? Como ele explicou o fato de que os seres vivos sofrem modificações com o passar do tempo? A explicação que ele propôs foi a explicação do uso e desuso. Eu falei isso na segunda videoaula, mas vamos dar uma contextualização do que é essa teoria. A teoria do uso e desuso, ela diz o seguinte: quando você usa muito um órgão, ele tende a se aperfeiçoar. Quando você utiliza pouco desse órgão, ele tende a se atrofiar. Então, usou, aperfeiçoa, não usou, deixa de atrofia. Mas Charles Darwin também propôs uma teoria que pudesse explicar os mesmos fatos que Lamarck quis explicar. Ou seja, o que os dois quiseram explicar: as modificações que os seres vivos sofrem com o passar do tempo. Lamarck foi bem aceito na época até a chegada de Charles Darwin. A teoria que Charles Darwin propôs para explicar o mesmo fato que Lamarck tentou explicar é mais aceita, e inclusive é aceita até os dias de hoje. Então, não é que Lamarck estava completamente errado. Ele estava certo em afirmar que os seres vivos sofrem modificações com o passar do tempo, mas ele estava errado na forma como aquilo acontece, na interpretação que ele deu para aquele fato, na visão que ele deu para aqueles fatos. O que é diferente de Charles Darwin. Charles Darwin, ele propôs uma explicação para aqueles fatos que é aceita como verdade até os dias de hoje. Ou seja, teve uma teoria que substituiu outra teoria. Uma teoria que chegou mais próxima da realidade. O que é diferente da lei. A lei não aceita isso. A lei é universal e ponto. Ela é a explicação de um fato. A explicação de um fato observado. Agora vamos para a comunicação. A comunicação científica ela acontece de diversas formas. Entre elas, e a mais importante, é o artigo científico. Por que o artigo científico é o mais importante? Porque lá vai estar explicando como a pessoa fez aquele processo, quais foram os processos, passo a passo, e o resultado que aquela pessoa chegou com aqueles processos. Por exemplo, eu disse que se eu fizer A, fizer B e fizer C, eu chegarei no resultado Y. Outra pessoa em outro lugar do mundo pode ver esse artigo científico que você publicou e repetir todos os passos que você deu, e ela terá que chegar no mesmo resultado que você propôs. Ou seja, no mesmo resultado ou no resultado bem semelhante. Se muitos cientistas, ao lerem o artigo que você publicou e não conseguirem, através dos passos que você deu, chegar no mesmo resultado que você disse que chegou, seu artigo, a sua hipótese, a sua pesquisa, ela não vai ser aceita como verdade. Ela vai ser anulada, ela vai ser falsificada. Ela não vai ser aceita dentro da comunidade científica. Então o artigo científico ele é de suma importância, porque ele não só explica o resultado, mas ele explica passo a passo para que permita que outras pessoas também repitam esses passos, o que dá uma confiabilidade para o trabalho. Se você tem curiosidade sobre algo, sobre se um remédio funciona para determinada coisa, se ele não funciona, então pesquise os artigos científicos. Vejam o que os cientistas acham a respeito disso. Você viu que um artigo científico afirmou que um remédio cura tal coisa. Veja se outros cientistas também concordam com isso. Veja qual foi o método utilizado por esse cientista. Os passos a passos que esse cientista chegou para chegar naquele resultado que ele diz que chegou. Então, pessoal, nós estudamos 3 etapas, 3 tópicos importantes para compreender o que é ciência, que foi teoria, lei e comunicação científica.